Então, nessa tarde, nós vamos falar sobre práticas corporais, atividade física e promoção da saúde, elementos para o cuidado na atenção básica. Nós hoje temos 3 convidados. Temos Araton Cardoso Costa, Marcelo Rios e Vitor de Jesus Ribeiro Rocha. Araton Cardoso Costa, ele é apoiador institucional, ele é professor de educação física e ele é especialista em saúde da família e também em saúde mental coletiva. Marcelo Rios também é apoiador institucional aqui, né, da diretoria, tanto Araton como Marcelo são apoiadores institucionais aqui da DAB. Marcelo é professor de educação física e ele é mestre em educação, em saúde coletiva. Vitor de Jesus Rocha, ele é professor de educação física e ele é especialista em saúde da família. É importante avisar para vocês que a declaração de participação dessa atividade, ela será encaminhada, né, para o e-mail que vocês informaram quando fizeram a inscrição lá no site do Telesaúde. Eu já coloquei aqui no chat, deixa eu ver se está por aqui, já coloquei o endereço. E o material também, né, vocês vão ter essa disponibilidade no site do Telesaúde. Eu também já coloquei aí o link que vocês vão direto e vão ter acesso a esse material. Outra questão, pessoal, que é importante que a gente pactue no início da atividade é que as perguntas os professores responderão ao final da apresentação. Então, vocês vão colocando no chat considerações, né, dúvidas, experiências que vocês têm, e ao final eu faço a leitura para os professores, tá bom? Boa tarde para todas as pessoas que estão aqui hoje. Eu acho que a gente vai fazer uma apresentação breve, assim, né, e depois a gente vai iniciar, né? Eu sou Araton Cardoso, sou professor de Educação Física, estou atualmente como apoiador institucional aqui na Diretoria de Atenção Básica. Vou passar para o Marcelo aqui, se não escutar ele. Boa tarde, todas e a todos, presentes hoje na São Web Palestra. Eu me chamo Marcelo, sou professor de Educação Física de formação, atuei 3 anos na Assistência da Família e aproximadamente há uns 7 anos eu estou compondo a equipe de apoio institucional da Diretoria de Atenção Básica aqui da CESAB, Secretaria de Saúde do Estado da Bahia, né? Uma atividade de gestão, mas uma atividade de gestão que tem uma aproximação com o processo pedagógico de qualificação de trabalhadores e gestores. Vitor, quer se apresentar um pouco, rapidinho? Boa tarde, pessoal. Vocês conseguem me ouvir? Sim, Vitor, lhe ouvimos. Pronto. Eu sou Vitor, eu sou também professor de Educação Física, sou especialista em saúde da família, tenho atuado aí no Sistema Único de Saúde há algum tempo e espero que a gente tenha um bom espaço aí, né? Vamos trazer bastante elementos importantes da nossa atuação aí para discutirmos e avançarmos. Agradeço o convite dos colegas aí e vamos que vamos. Massa. Bom te ter aqui, Vitor. Então, a gente vai iniciar esse espaço. Aqui a gente tem o nosso sumário, né? Por onde a gente vai andar hoje. A gente vai fazer uma abertura e aí, nesse início, a gente vai... Como a gente vai tratar de um tema, né, que considera muito um elemento relacional, a gente vai abrir também uma perspectiva um pouco mais leve, vai trazer uma poesia, mas antes disso eu vou apresentar o sumário, né? A gente vai ter esse momento de abertura, onde a gente vai ler uma poesia de um poeta famosíssimo brasileiro, amazonense. Depois a gente vai introduzir alguns conceitos, conceitos de prática corporal, de atividade física, alguns elementos gerais para a gente poder dialogar. Depois a gente vai fazer uma parte mais aprofundada com foco na promoção da saúde, onde a gente vai apresentar um processo histórico da promoção e também alguns elementos importantes da Política Nacional de Promoção da Saúde. Depois a gente vai entrar mais especificamente dentro dessa esfera do cuidado, né, trazendo alguns elementos que nós consideramos importantes para estarem presentes nesse processo de construção do cuidado a partir das práticas corporais.
A gente vai apresentar também algumas políticas e programas que estão atrelados tanto a essa interface das práticas corporais quanto da promoção da saúde. Então, são políticas e programas em diferentes níveis, né, que estimulam essa articulação. Vamos trazer, obviamente, pensando na perspectiva da praxis, né, algumas experiências, e algumas experiências aí, nesse caso, a gente vai circular dentro desse trio, que tem muita experiência de trabalho, então a gente vai trazer algumas mostras assim para tentar compartilhar com vocês e vai fechar com potencialidades e desafios para atuação no território. Um fechamento que também é a abertura, porque a gente espera poder dialogar, né? Porque a ideia é que esse processo de partilha ele seja um processo disparador, né, para essa discussão. Então eu vou compartilhar com vocês uma poesia aqui de Tiago de Mello, de um livro chamado Vento Geral, é um poeta amazonense famosíssimo, né? Eu acho que reconhecido às vezes mais internacionalmente do que nacionalmente. Ele foi muito atuante no período da ditadura militar. E o nome da poesia é uma poesia curta que fala sobre o processo de construção de pontes, né? A gente está aqui também fazendo uma analogia com a questão da relação. O nome da poesia é As Pontes São Como Pássaros. Como nasce um voo de pássaro, súbito e simples, ninguém talvez, nem o próprio pássaro, sabe jamais em que instante vai se erguer. Nascem também as pontes do coração entre as criaturas humanas. Nem sabem que vão nascer. Pontes que são como os voos dos grandes pássaros, belos, fecundos e sempre límpidos, contanto que sejam pontes feitas de amor e de infância. São como os voos das águias, que certeiras e altas voam, perenes de sortilégios, são como o voo sereno, do condor pastando alturas. As pontes são como os voos das grandes águias. Contudo, também são como o dos suaves passarinhos em peleja pelo pão de cada dia. Voo alegre e cristalino das asas amanhecendo. São como os voos que vão, que avançam, que nunca cessam de ir. Porquanto as pontes, desde que feitas de amor, são sobretudo caminhos, para cantigas que levam recados do coração. Recados que sempre chegam. Antes de tudo, essas pontes são como os voos que chegam sempre. Ainda que algumas se façam tardas, jamais se fazem retardatárias. Não sofrem de tempo as coisas nascidas do coração. Nascem as pontes e se alçam, certeiras de seus destinos, como as águias de seus rumos, e se vão, levando alvuras, aconchegos, mansidões. Pontes de amor sobre o mundo já quase alheio a milagres, como um voo de alvas asas contra o azul já anoitecendo. Por mais que muitas desabem, acaso por desamadas, embora tantas se calem, talvez porque recusadas, mesmo que muitas se percam depois de perdido o pouso, nenhuma ponte de amor se estende jamais em vão, pois algo sempre perdura, de tudo a que ela deu o rumo. Seja um resto de recado, um fragmento de canção, leve lembrança de alvura, ou seja apenas a sombra. Esse poema eu acho que traz um pouco da repercussão da construção de pontes, né? Então a gente traz essa analogia com os processos do encontro entre trabalhadores e usuários, entre trabalhadores e trabalhadores e gestores, para sinalizar que a partir do encontro sempre ficam resquícios, certo? Então a gente vai iniciar agora trazendo um pouco uma perspectiva, né, das práticas corporais de atividade física relacionada ao corpo. Eu vou passar agora a palavra para o meu colega Marcelo, que ele tem algumas contribuições para dar nesse sentido. Então, né? Acho que depois desses versos, acho que fala de encontros, e quando a gente está, nosso tema principal, né, nossos dois eixos, que são as práticas corporais e, e a questão cuidado, vem muito a respeito disso, né? Esse encontro, cidade, duas pessoas, três pessoas, um coletivo, um corpo, dois corpos, e todo o processo que a gente fala do cuidado é por meio desse corpo, né? Que é o nosso ser. E quando a gente fala de práticas corporais, principalmente dentro do cuidado dentro do campo do SUS, a gente se remete muito, as pessoas se remetem muito, a mídia se remete muito à questão do corpo físico. Mas falar em prática corporal, atuar por meio da prática corporal,
falar em cuidado por meio de prática corporal, a gente tem que entender o corpo em suas diversas dimensões, né? E a gente desses versos aí também que está na apresentação, entender que cada ser, cada pessoa é um corpo que fala, é um corpo que pensa, é um corpo que sente, é um corpo que expressa, é um corpo que dança, é um corpo que luta, né? É um Marcelo, corpo... é a Deilda. Dá para você centralizar aqui mais para o seu lado direito, por favor? Pronto, mas só um pouquinho para o lado direito. Mais um pouquinho. Que vai ficar gravado. Perfeito, está ótimo agora. A gente... interromper. Não, tranquilo, pode perguntar à vontade, porque a gente não está visualizando aqui nossa imagem. Mas agora está perfeito. Pode continuar seu Ok, trabalho. gente. Obrigada. Então é isso que a gente estava... Alguns ajustes que a gente está... que a gente está visualizando pela nossa imagem. Perfeito agora. E aí, voltando, né, esse diálogo. Eu acho que todo ponto de partida é isso, é entender esse corpo, né? E que a gente dialoga sobre o campo da saúde da família, né? O corpo dos sujeitos coletivos, que tem as suas subjetividades, né? E então, ali, esse processo de cuidado, e é um cuidado amplo, né? A gente tem que partir toda essa dimensão, né? Do que é a corporeidade. A gente, quando professor de educação física, chama de corporeidade. Dançar, brincar, jogar, se exercitar, né? São atividades e expressões corporais, né? Que são construídas culturalmente e a gente coloca isso também como elementos que são também atividades, ações que são promotoras da saúde. Então, a todo momento, a gente está nesse processo, né? Desde criança até a vida adulta, a vida idosa, esse processo constante, porque é inerente ao corpo humano, né? Vivenciar, sentir, perceber, se movimentar, brincar. E a gente traz uma questão para a gente estar refletindo aqui, que os diversos aspectos que envolvem o corpo humano, né? Aspectos biológicos, aspectos emocionais, sociais, aspectos históricos que diz respeito à vida de cada um que está ali, vamos dizer assim, tatuada no seu corpo social, as questões culturais que diz respeito a cada comunidade que estão inseridas dentro de um determinado território lá, que a estratégia de saúde da família atua, né? Diz respeito a cada indivíduo, diz respeito à sua singularidade, né? Isso é inserção dentro do processo de coletividade. Esses aspectos, acima de tudo, têm que ser considerados e respeitados em todo o processo que envolvam práticas corporais, mas a gente também destaca que eles não são limitantes. Uma pessoa que tem um corpo assim, uma criança, um idoso, um homem, uma mulher, pessoas com diversos aspectos, pessoas que estão num momento mais alegre, pessoas que estão num momento mais triste, né? Isso não são limitadores, né? Mas são questões que a gente leva em consideração nessa vivência da prática corporal. Tá? E a parte corporal tem um objetivo, a gente fala enquanto professor de educação física atuante dentro da estratégia da família, tem um objetivo a ser considerado, né? E uma proposta. Aí, dando segmento, a gente traz uma coisa básica, né? Que a gente fala muito, que é a questão da atividade física. É o que a gente vê, né? A gente vai falar um pouquinho lá na frente sobre as políticas do campo da promoção da saúde, do campo da atenção básica, e que traz muito esse elemento, a atividade física, e que a gente vê, né, no nosso cotidiano, na mídia, o discurso da atividade física e exercício físico. É um ponto de partida nosso. A gente traz um conceito aí, para a gente entender o que é atividade física e exercício físico, e a gente entende que a atividade física, todo e qualquer movimento corporal produzido pelos músculos, que resulta em um gasto de energia. Então, o ato de eu fazer de eu caminhar, até mesmo de o ato estar conversando com você, gesticulando, também se figura como uma atividade física. O exercício físico, né, já é uma outra dimensão da atividade física, que é uma parte de atividade física feita de forma regular, sistemática, visando melhorias no campo que a gente chama do condicionamento físico, da aptidão física, né? Do qual a gente trabalha com alguns componentes, né? Seja uma melhor resistência respiratória, seja a melhoria do equilíbrio,
seja a melhoria da flexibilidade. Então, são componentes que vão dizer respeito, né, ao condicionamento físico das pessoas e que tem a ver com a melhoria da saúde e também são elementos do cuidado. E aí a gente avança um pouquinho mais, né? Quando a gente fala de parte corporal, a gente não se restringe à questão da atividade física e do exercício físico. Esses elementos têm um objetivo importante, principalmente do universo do campo biológico. Mas quando a gente fala de prática corporal, a gente já fala de outro universo chamado de cultura corporal. E tem outras dimensões também do cuidado. Então, a gente vai entender essa cultura corporal como um amplo e riquíssimo campo de cultura que abrange a produção de práticas expressivas, comunicativas, essencialmente subjetivas, que, como tal, externalizam pela expressão corporal. Então, a prática corporal não foi criada pelas pessoas de educação física, né? Os elementos da cultura corporal, eles são históricos, né? Desde que o homem se entende como homem, ele se movimenta, e esse movimento está inserido dentro de um processo cultural. Existem diversos tipos de danças, existem diversos tipos de ginástica, de brincadeiras, de jogos, de esportes, né? De lutas. Tudo isso são expressões do universo da cultura corporal e que são objetos para a gente trabalhar enquanto prática corporal que tem alguns benefícios para o campo da saúde das pessoas. Atividades socialmente construídas desde os primórdios da humanidade, né, que eu falei, como comentei aqui, né, que se manifestam através do jogo. Aí são elementos que a gente classifica, né, para a gente entender melhor o jogo, o esporte, a luta, as as danças diversas e as atividades circenses, né? Uma prática pedagógica que tematiza formas e atividades expressivas corporalmente, não? E esse universo é riquíssimo. E esse é o ponto de partida, né, de quem trabalha com prática corporal dentro do campo da promoção à saúde. E essas práticas corporais, cada comunidade, ela traz também, né, desde nós, enquanto sujeitos, né, diante de inseridos em determinada cultura, determinado município, determinada região do Brasil, da Bahia, né, vivenciamos isso desde pequeno, né? E esse leque de possibilidades, né, é objeto, do ponto de vista pedagógico, de a gente trabalhar a promoção da saúde, né? Então, muitas vezes, a gente como professor de educação física, que a gente está aqui em 3 professores, né, eu, Araton e Victor, a gente também parte também do que aquela comunidade, aquela pessoa também vivência e tem prazer em realizar enquanto prática corporal. Então, tudo isso é um processo que se insere dentro desse campo que a gente está dialogando um pouquinho com vocês hoje aqui. Alguns aspectos, a gente traz alguns aspectos que a gente chama promovidos por meio das práticas corporais, e a gente vai entender que vai um pouco além dos aspectos biológicos, que são também importantes, significativos, relevantes, né? Visando a questão do condicionamento físico, mas a gente vai trabalhar também conteúdos como a criatividade, como a socialização, o bem-estar, e bem-estar também emocional, quando a gente fala bem-estar, a qualidade de vida, melhoria em aspectos da aptidão física, que eu comentei, né? Que existem 4 componentes principais: a resistência, a força, a flexibilidade e o equilíbrio. Resistência cardiorrespiratória. O campo também das práticas corporais possibilita também processos de mobilização coletiva. Se a gente nota que boa parte das práticas corporais são desenvolvidas em grupo, né? E por meio dessas práticas, né, possibilita um processo de organização de grupo, de vínculo desse grupo, né? A gente tem um momento do prazer, da vivência pela vivência, mas também um momento, por meio dessa prática corporal, que a gente discute elementos que perpassam o próprio território de atuação dessas pessoas. Então, as práticas corporais também é um elemento de mobilização coletiva. Fortalece grupos sociais e comunidades locais, é outro elemento. A gente ocupa espaço público, que é uma coisa relevante, ver que a atuação da prática corporal dentro da estatal da família não se dá apenas dentro daquele que a gente conhece, que a população conhece como postinho de saúde ou postinho de doença, porque às vezes as pessoas vão ali quando estão com um problema de doença, mas a gente ocupa esse espaço no território, seja eu, como professor de educação física, quando estava atuando na estatal da família, a gente atuava em igrejas diversas, né? Igrejas evangélicas, católicas, centros espíritas, escolas, centros comunitários, né? Praças. Então, a gente está ocupando esse espaço público. Isso tem uma dimensão, tanto do ponto de vista individual, quanto do ponto de vista também coletivo,
né? E a partir daí a gente consegue ter uma possibilidade de mudar a realidade futura. Então, só para a gente entender a dimensão que as práticas corporais como elementos de cuidado, né? Então, vão muito além do elemento do condicionamento biofisiológico. O conjunto de práticas corporais vivenciadas, também vou trazer outra dimensão aqui, que além disso tudo que a gente comentou, dentro de uma coisa que a gente chama de práticas negativas complementares, as PICs, né? A gente também aparece também um universo também de práticas corporais. E a gente entende essas práticas negativas complementares, né, como um conjunto de práticas corporais e vivências negativas desenvolvidas de forma individual e coletiva, né, que estão necessárias de uma concepção holística de corpo, né, considerando aspectos físicos, emocionais, mentais e espirituais, que é outra dimensão que é a PIC-STARS. Né? Propõe-se recuperar e promover a saúde em uma perspectiva integral de ser humano, sociedade e natureza, elabora, portanto, múltiplas experiências somáticas e estéticas visando a harmonização psicofísica, o autoconhecimento, o aprimoramento do autocuidado e o desenvolvimento das relações socioambientais e saudáveis. Não é pouca coisa, né? Essa concepção está inserida dentro da política estadual, né, de 2019, nós temos uma política estadual da PICS. Então, além daqueles elementos que eu comentei com vocês, que a gente, como professor de educação física, atua de forma pedagógica, os jogos, a dança, as expressões corporais, a ginástica, ainda tem um universo de práticas corporais que se dá por dentro também das PICs. Não? E quando a gente fala de prática corporal, a gente já vai avançar um pouquinho mais, a gente também está falando de determinado modelo de atenção. Se eu falar de um modelo mais restrito, um modelo hegemônico, eu vou me restringir à dimensão da atividade física, que ela é importante, ela é relevante, mas ela também tem um limitante. Então, quando a gente fala em prática corporal, que a gente está falando aqui hoje, nós três, a gente está se inserindo dentro de outros campos de modelo, né, da qual a prática corporal, dentro dessa perspectiva mais ampla, se insere. Né? Que são modelos de vigilância de saúde, que consideram o território, consideram os determinantes sociais de riscos e agravos, o princípio do acolhimento, né? O princípio da clínica ampliada, o princípio da saúde da família. Então, é dentro desse modelo de atenção que a gente está falando essa perspectiva de prática corporal dentro da atenção básica. Então, é bom a gente demarcar isso, que é muito importante, porque a gente, enquanto profissional de saúde, enquanto trabalhador, seja gestor, né, é importante a gente demarcar de onde a gente fala, porque de onde a gente fala emerge determinadas concepções conceituais, mas também ideológicas. Né? E são modelos de disputa. A gente está disputando isso. Quando eu proponho uma prática corporal, né, que vai além daquela coisa de a gente meramente fazer lá um alongamento, né, mas que a gente traz esses conteúdos da cultura corporal, seja uma dança, um jogo, um esporte, uma luta também, né, uma atividade de ginástica, ou atividades da própria PICS, né, a gente está em processo de disputa de modelo. Né? A gente está afirmando outras concepções, né, de atuação, né, que remete a outra dimensão de entendimento do ser e outro entendimento também que a gente tem de atuação dentro de uma coletividade. Então, só esses lados iniciais que a gente está expondo aqui, a gente está colocando que é essa dimensão que a gente pode atuar. Araton agora vai dar continuidade, ele vai estar entrando em outro aspecto, né, que a gente falou um pouco de modelo, mas é o aspecto da promoção da saúde. É o campo central de onde a gente se localiza a questão da prática corporal. É um espaço de excelência de atuação. Bom, pessoal, então agora a gente vai entrar numa parte onde a gente vai falar um pouco mais sobre a promoção da saúde. Eu vou tentar resumir um pouco a informação, né? A promoção da saúde é um campo muito amplo, né? E a educação física, em alguma medida, ela se insere no campo da saúde pública, né? No campo da saúde coletiva, dentro do SUS, com um discurso hegemônico, que é um discurso voltado para a ideia da atividade física. A gente, quando resgata a promoção da saúde, a gente vai ver que a promoção da saúde, ela surge como uma alternativa, né? Inicialmente construída no Canadá, com uma iniciativa para desmedicalizar um pouco a saúde dentro do sistema de saúde naquela época canadense.
Então, o que estava sendo observado era que o processo de medicalização ele estava muito avançado, se recorria muito ao uso de medicações, se gastava muito recurso com medicações, e a partir de um relatório que foi feito na década de 70, o relatório Lalonde, se lança uma proposta de promoção da saúde, uma proposta inicial dentro de uma ideia de pensamento estratégico. A gente tem isso como uma referência para a promoção da saúde, porque é a primeira vez que o Estado propõe uma estratégia diferente. E essa estratégia ela se centrava, na época, nos hábitos e comportamentos. E a gente já teve mudanças em relação a isso, porque logo na sequência, nos movimentos posteriores, que foram a Conferência de Alma-Ata, em 78, que foi a primeira vez em que a promoção da saúde ela ingressa dentro de uma conferência internacional no espaço de atenção primária à saúde, ela já traz a ampliação do conceito de saúde, e a promoção da saúde é aproximada de um trabalho na atenção primária, ou seja, na porta de entrada dos sistemas universitários de saúde. Já na década de 80, com a Carta de Ottawa, tem um processo histórico aí de um pouco mais de 10 anos, ela é feita dentro do espaço da primeira conferência internacional voltada para a promoção da saúde, e ela, apesar de ser muito antiga, ela estabeleceu algumas bases que até hoje estão presentes nas propostas de promoção da saúde, inclusive está presente na nossa Política Nacional de Promoção da Saúde. Ela coloca uma proposta de empoderamento comunitário, empoderamento coletivo, empoderamento de sujeitos, e esse processo de atuação da comunidade, ele é a base para também provocar mudanças na assistência. A saúde, nesse caso, ela é vista não na perspectiva da doença, mas a saúde é vista como um recurso para que as pessoas vivam, né? A saúde como uma potência do viver. E, a partir dessa Carta de Ottawa, foram estabelecidas 5 bases, né? 5 referências, 5 eixos, né? Que é o trabalho com promoção da saúde a partir do estímulo e construção de políticas públicas. A gente pode tomar como referência a própria política da promoção da saúde, a criação de ambientes favoráveis à saúde, e aí pensando, inclusive, na determinação social do processo de saúde e doença, porque um ambiente favorável à saúde é um ambiente onde a saúde pode florescer, então está ligado também às condições de saúde da população. Um processo de ação comunitária, ou seja, a comunidade também tem a oportunidade de tomar para si a sua própria vida, né, a transformação da realidade local. A gente tem algumas questões em relação a isso, né, que é quanto a comunidade consegue tomar para si. E também dimensões relacionadas a habilidades pessoais, que aí é onde entram os processos de educação em saúde, né? Então, mudança comportamental, que de certa forma é conseguir ajudar sujeitos a terem habilidades para tomar conta da sua própria vida. E um processo de reorientação do próprio sistema de saúde, que vai repercutir em todos os sistemas, e no sistema de saúde brasileiro também vai repercutir. A gente pode citar, por exemplo, que nesse período, na década de 80, o Brasil também passava por discussões nesse sentido, porque o próprio movimento da reforma sanitária brasileira e a própria 8ª Conferência Nacional de Saúde, trazendo o conceito ampliado de saúde, se relaciona com aspectos da promoção da saúde, onde as condições sociais elas influenciam a saúde das pessoas, onde a participação social está presente. Então, a gente vê que é um movimento que, ainda que não tenha sido indicada no movimento da reforma sanitária, a proposta da promoção da saúde já tem elementos historicamente discutidos que estavam presentes ali. E eu acho que isso dá um salto de qualidade quando a gente tem a proposição do Programa de Saúde da Família. Inicialmente um programa, depois uma estratégia, a partir de uma experiência local, mas depois ampliado nacionalmente, que é uma proposta de reorientação da atenção à saúde, centrada no território, e que já opera com elementos da promoção da saúde, por identificar que só um aspecto curativo e um aspecto preventivo não são suficientes. E eu acho que a gente tem grandes avanços depois com a Política Nacional de Promoção da Saúde, né? Porque institucionalmente e com financiamento o Ministério da Saúde dá um passo, né? Na divulgação primeiro de um documento preliminar e depois da própria Política Nacional, e as práticas corporais ganham mais espaço a partir de 2006, seja com a Política Nacional de Promoção, que tem as práticas corporais como um eixo, seja também pelo Pacto pela Vida, que é quando o governo federal e os estados e municípios pactuam alguns pontos que são considerados relevantes, e a educação física, nesse caso a atividade física, ela entra como um eixo. Só para mostrar para vocês que ainda que a gente traga essa proposta de práticas corporais, ainda que a gente fale de modelos de atenção e que estão em disputa, isso fica marcado também nas políticas, né? Nem todas as políticas, elas vão ser complementares. Algumas políticas, em alguma medida, elas vão acabar se colocando em contradição.
E aí é importante que a gente tenha essa noção para a gente conseguir construir o nosso trabalho, porque não se trata de desconsiderar uma política, mas também de olhar para ela de uma forma crítica. Então, a Política Nacional de Promoção da Saúde, né, esse movimento da evolução da proposta de promoção da saúde, ele vai mostrar que ele tem algumas bandeiras, né? Ele tem uma bandeira que diz que a promoção da saúde ela não é responsabilidade exclusiva do setor saúde, ou seja, a parte da ideia de que a saúde ela está além do setor saúde, já que trata das condições de vida da população, então os outros setores precisam se envolver. Mas a saúde, e nesse caso a gente pode tomar a saúde da família como referência, ela é uma mediadora, uma mobilizadora. E daí é importante o papel, por exemplo, dos núcleos profissionais, e aqui a gente vai falar mais particularmente da educação física, de perceber essa postura de mediação, porque a gente pode olhar para fora do setor saúde, a partir, obviamente, do nosso serviço de referência, para fazer conexões com outras políticas públicas, com as políticas de educação, com as políticas de saúde, de assistência, porque isso se constrói a partir da ação do Estado, mas também da comunidade e dos próprios sujeitos do território, dentro do sistema de saúde, articulando parcerias intersetoriais, né? Então, é um conjunto, basicamente, de 3 ações, que são ações educativas, que estão mais voltadas para o comportamento, ações de mobilização social e produção de políticas, né? Ações governamentais. Mas a gente tem, dentro do processo da promoção da saúde, a gente pode definir dois grandes eixos, né, de referência, 2 grandes concepções. Uma concepção inicial de promoção da saúde enquanto um elemento de mudança comportamental, ou seja, inicialmente a proposta da promoção da saúde era que as pessoas adoecem, esse adoecimento ele é determinado por alguns comportamentos considerados de risco, e a partir daí a promoção da saúde seria a prevenção disso, seria evitar esses comportamentos. Por outro lado, isso contrasta com uma proposta que foi surgindo com o passar dos anos, que é de uma perspectiva de promoção da saúde, nesse caso a saúde como um elemento determinado socialmente. Então, nesse caso, tratando de coletivos e de ambientes, ou seja, a presença de coletivos em relação com ambientes, e a busca seria por empoderar, pelo processo de empoderamento desses coletivos, dessa comunidade, desses sujeitos, para que eles possam atuar na melhora do seu modo de vida. Então, a gente passa de uma proposta inicialmente que estava mais voltada para a prevenção para uma proposta que está mais voltada para a potência, para a promoção de vida. Mas a gente enfrenta hoje, por exemplo, uma série de desentendimentos, né, em relação ao que é o que não é promoção. E aí, na sequência, a gente vai mostrar um pouco isso. Mas a gente, no nosso trabalho, não é garantido que, por a gente trabalhar com promoção, a gente está potencializando coletivos, porque a gente pode trabalhar, por exemplo, a ideia do empoderamento a partir do risco, né? A gente pode trabalhar com coletivos potencializados, numa ideia de redistribuir o poder, né, dentro do território, porque quando a gente promove participação social, a gente distribui o poder, não fica centralizado no profissional de saúde. Isso é importante de considerar. A gente começa a politizar o processo de saúde, ou seja, a comunidade começa a tomar conhecimento e se empoderar em relação à sua saúde, ou a gente pode adotar uma postura de responsabilizar os sujeitos e os coletivos pela sua condição e se isentar de lançar políticas estruturantes, porque isso é uma crítica que é feita à proposta de promoção da saúde que se centra exclusivamente no comportamento das pessoas. Então, quando a gente sugere que as pessoas sejam mais ativas, se a gente se resumir a isso, a nossa postura ela pode estar mais próxima da responsabilização do próprio sujeito pela sua condição. Então, a pessoa é sedentária, uma pessoa é obesa porque ela quer, né? Porque ela não consegue. Ou a gente pode buscar outras formas, a gente pode potencializar aspectos de promoção da saúde, de autonomia desse sujeito como um sujeito social e que atua na comunidade, e mudando essas relações de poder, ou a gente pode também se concentrar nos aspectos de controle do comportamento do sujeito e controle do corpo, que acabam inevitavelmente caindo nesses aspectos de culpa. Então, é importante a gente ter isso em mente para a gente pensar a forma como a gente vai se colocar diante do usuário. E aí fica uma pergunta aqui para a gente conversar depois, que é como é que a gente cuida de quem não tem uma doença, por exemplo. Para prevenção, o foco vai ser evitar doenças, né? Na promoção, a promoção da saúde, evitar doença não é o suficiente. A gente busca potencializar a saúde das pessoas, a gente busca criar condições e oportunidades para pessoas poderem aproveitar a vida, mas também melhorar as condições de vida das pessoas. E isso pode ser algo que é produzido inicialmente pelo acesso à prática corporal, ou seja, pela via do trabalho de grupo, como o Marcelo falou, mas que vai exigir da gente um trabalho para além do grupo. Então, o grupo é uma porta, mas ele é uma porta para um universo que a gente precisa desenvolver, né?
A promoção ela vai se centrar em aspectos políticos, sociais e culturais. Ela vai implicar a articulação com o movimento social, com movimentos comunitários, com movimentos coletivos. Então, é um processo de politização que está para além da gente prescrever um comportamento. Aqui tem um quadro de documento do Ministério da Saúde muito interessante, né, que é um introdutório para a promoção da saúde, que ele marca uma diferença entre as propostas de prevenção e de promoção, que é para a gente poder conseguir distinguir um pouco melhor a diferença de uma proposta e de outra, para a gente conseguir pensar a minha ação, o que eu estou construindo no território, ela está voltada mais para prevenção ou para promoção? Porque essa pergunta, tomada como referência, é importante para que a gente possa se identifica que a minha proposta está mais voltada para a prevenção, como é que a gente consegue potencializar ela, colocar um pouco mais próximo da prevenção? Quando a gente vai olhar, por exemplo, o significado do termo, prevenir é evitar que alguma coisa chegue, né? Que alguma coisa se instale, impedir que se realize. A promoção da saúde trabalha com outra ideia, que é de alimentar alguma coisa, de dar origem, de gerar, de mudar uma coisa. Então, os objetivos passam de se evitar o surgimento de doenças para promover um bem-estar geral e a transformação das condições de saúde. O foco começa a ser os determinantes da saúde, o que provoca a desigualdade. Então, a gente passa de divulgar informações para tentar mudar estruturas e políticas públicas. Então, a gente vai buscar espaços de lazer, a gente vai buscar se envolver com aspectos relacionados à segurança, se as pessoas não conseguem sair na rua por conta da violência, por exemplo. Então, nesse caso, o próprio sujeito, o usuário, é convocado a estar em outro lugar, não só agente trabalhador, porque o usuário ele passa de um sujeito receptivo, né, que recebe uma prescrição, para um usuário participativo. E isso não é um processo fácil de fazer. Não adianta a gente também aqui ser romântico e achar que isso se faz de uma forma fácil. Não é fácil, mas é uma proposta que está dada e é necessária para que a gente consiga transformar as estruturas sociais. Então, aqui, quando a gente olha para a Política Nacional de Promoção da Saúde, ela mesma traz a necessidade da gente consolidar práticas para indivíduos e para coletividades, através de um trabalho multidisciplinar. Então, quando a gente olha para a educação física, aqui nesse contexto, e a prática corporal, elas são meios, né? São meios disparadores. Mas a gente vai precisar trabalhar em equipe, a gente vai precisar trabalhar em rede e sempre observando as necessidades de saúde dessa população. E aqui a gente optou por trazer um pouco dos princípios e valores da política de promoção da saúde, para a gente conseguir olhar para a complexidade dessa política. Porque, por exemplo, princípios e valores, assim como o SUS tem princípios, são bases, são eixos norteadores, orientadores, são princípios morais, né? Então, fala da nossa postura como sujeito, como a gente vai se colocar. Então, por exemplo, para a promoção da saúde, a gente tem como princípio a equidade, que trata da distribuição de uma forma igualitária de oportunidades, considerando as especificidades de cada grupo social. Por exemplo, se eu tenho um grupo de práticas corporais e é onde tem um sujeito, por exemplo, sujeito cadeirante, como a gente teve num grupo em Camaçari, a gente vai ter que buscar estratégias para que essa pessoa possa acessar o grupo. Não se trata do grupo estar no espaço e não se ocupar do acesso desse sujeito. Vai precisar haver uma preocupação, e isso é um elemento de equidade, isso é um elemento de participação social, isso é um elemento para aquele sujeito de autonomia, porque a gente está construindo espaços para que esse sujeito possa se colocar, possa participar. A gente, a partir disso, vai identificar potencialidades, e nesse caso, por exemplo, a gente teve nessa experiência um sujeito cadeirante que começou a acessar um grupo de práticas e descobrimos que ele gostava de tocar violão. Tivemos a oportunidade de ouvi-lo. Então, a partir do momento em que a gente começa a considerar os princípios da promoção da saúde, um outro universo de oportunidades e possibilidades vai surgindo. A gente pode estimular sujeitos e coletivos para que eles tomem as suas próprias decisões. E é nossa função, nesse caso, apoiar essas decisões. E essas decisões a gente está falando para além da saúde, né? Considerando outras políticas. Então, se um sujeito deseja, se no grupo de prática do descubro que um sujeito deseja voltar a estudar, ajudar esse sujeito, mediar esse processo, é promover saúde. E isso é uma coisa que é importante a gente ter em mente. Outros princípios que também estão por dentro disso é a intersetorialidade, intrasetorialidade, territorialidade. Aqui a gente fala muito do território. As práticas corporais têm uma potência nisso, porque podem atuar diretamente no território. Então, é difícil para a gente encontrar profissionais, professores de educação física que não atuem dentro do território, que fiquem exclusivamente dentro da unidade de saúde. Então, isso é uma potência absurda e é importante considerar. As práticas, elas podem ser feitas em diversos contextos, e em diálogo aqui com o Marcelo, antes da apresentação, ele compartilhou, por exemplo, experiências que ele teve, que são experiências intersetoriais.
de construção de grupos junto do CRAS, por exemplo. Então, os equipamentos sociais do território são fundamentais. E a gente tem, a partir das práticas corporais, uma possibilidade de conseguir articular essas relações de uma forma privilegiada, porque é uma oferta que a gente tem, né? E é importante considerar, obviamente, o princípio, que também é o princípio do SUS, né, da integralidade, e aí é reconhecer a complexidade das situações de saúde, das condições de vida desses grupos e desses coletivos, e isso implica um desafio, né, na realização do trabalho, e também pensar ações de promoção da saúde que sejam sustentáveis, né? Então, a gente propor e organizar propostas que tenham continuidade dentro de cada contexto, né? Porque cada contexto, cada território tem a sua singularidade. Em relação aos valores, que aí são mais princípios morais, né? É importante trazer aqui para que a gente pense, eu acho que nos ajuda a virar um pouco a chave, a pensar de uma outra forma, né? Porque quando a gente está trabalhando na saúde, alguns valores acabam ficando de fora, né? Ou a gente não dá tanta visibilidade para eles. Mas imaginem como seria uma prática, como seria a prática de vocês, ou na vida de vocês, a presença de elementos de solidariedade, elementos de felicidade, elementos de respeito às diversidades. Isso são aspectos que são importantíssimos na construção do trabalho a partir da promoção da saúde. E, de novo, grupos de práticas corporais são espaços privilegiados para construir aspectos de solidariedade, porque é um trabalho coletivo, é um trabalho de grupo, porque os grupos de práticas corporais podem trabalhar com elementos lúdicos, né? Com jogos, com brincadeiras que trazem uma sensação de prazer. Então, a percepção de satisfação e de felicidade, ela não está garantida, mas ela está mais próxima, e implica também, obviamente, uma postura da nossa parte em valorização e defesa da vida, né? Pautar nossas intervenções a partir de um bem comum, o que vai implicar da gente, obviamente, a afirmação, a defesa, né, das diferenças entre sujeitos e coletivos, e buscando, se a gente for olhar para a equidade, práticas que considerem essas diferenças. Então, quem tem menos acesso, quem tem mais dificuldade, vai ter mais atenção. A gente tem também outros princípios aqui que estão relacionados com a humanização, a gente buscar envolver os usuários, né, porque a participação social, né, ela envolve uma corresponsabilização. Então, isso também tem um retorno para a própria equipe, né, que é dos usuários se envolverem mais. E a gente incluir também socialmente, né, fazer com que alguns usuários acessem benefícios de uma forma equânime e participativa, ou seja, usuários que não têm condições, em alguma medida, a gente vai buscar fazer articulações, como a gente, por exemplo, conseguiu fazer com alguns usuários, para, a partir do grupo de práticas, identificar alguns fatores, elementos de vulnerabilidade, e a gente conseguir articular com redes intrasetoriais da saúde mental, com redes intersetoriais da assistência social, e o grupo de práticas ele tem um papel especial nesse elemento. A Política Nacional de Promoção da Saúde, ela traz diretrizes e temas que são transversais, e não vou me deter a especificar cada um deles, mas só falar, por exemplo, que dentro das diretrizes, e as diretrizes são caminhos para fazer, né? Que caminhos a gente pode tomar de referência? Elementos que a gente já abordou aqui, que são de construção de redes, né? Redes locais, intersetoriais e intersetoriais, tomar como foco o território, o que o território tem, o que o território oferece, um trabalho comunitário, que nesse caso deve vir alimentado de aspectos de autonomia e de empoderamento dessa comunidade, e a gente traz essa figura que mostra que, a partir desse círculo menor, que é da análise da situação de saúde, ou seja, como é que a gente vai construir esse trabalho na perspectiva prática? A primeira coisa para a gente planejar ações é fazer uma análise da situação de saúde. Então, dentro do território que eu tenho, quais são as condições de vida dessa população? A gente vai fazer análise disso. A gente vai olhar o sistema de informação que a gente tem, com dados. A gente vai pegar também a experiência, obviamente, absurda que as agentes comunitárias de saúde têm no território, porque quem conhece, quem vive no território são elas. A partir disso, a gente vai relacionar com informações de outras áreas. Informações dos outros equipamentos de saúde, e de outros equipamentos sociais, e aí dá para destacar, por exemplo, o CRAS, o Centro de Referência e Assistência Social, que consegue fazer análises e olhares que, às vezes, na saúde a gente não consegue fazer. E a gente vai olhar também para programas e políticas que estão vigentes no município, pensando também que as unidades de saúde podem propor atividades e programas que o município não contemple, e que o município deve, se o Estado e a federação não produzem, propor também suas políticas, porque essa autonomia, ela existe, ela está colocada. E na hora de construir nossas intervenções, e aí a gente pega nos temas transversais,
a gente tem alguns elementos que são básicos, né? E aqui eu queria destacar só dois, que é olhar para o cuidado humanizado e a concepção ampliada de saúde, que sem isso é muito difícil de fazer o trabalho de promoção da saúde, porque quando a gente está falando de humanização, a gente está falando de relação, e quando a gente está falando de concepção ampliada de saúde, a gente está falando de uma saúde que não se centra na ausência de doença. E olhar para os territórios de vida e trabalho, porque a gente sabe que, no geral, as experiências de práticas corporais, elas se centram em mulheres e em idosos, porque muitos trabalhadores e trabalhadoras, mulheres mais velhas, no caso idosos, elas não conseguem acessar a unidade de saúde. Mas a gente pode promover saúde construindo espaços nos ambientes de trabalho, construindo redes de oferta de práticas corporais ou articulando com redes de ofertas fora do horário, né? Então, a gente pode fazer durante o nosso horário articulações para atividades de prática que já existem no território, que acontecem em outros horários. Centros comunitários, às vezes, oferecem atividades de práticas corporais e a gente pode mediar esse acesso, né? Então, garantir que a comunidade tenha a oportunidade de acessar. E a base para a gente conseguir construir esse processo, né? Aqui à direita, a gente tem os eixos, os temas prioritários da política nacional, e práticas corporais está colocado como um deles, né? A gente vai se concentrar mais nele. A gente tem esse trabalho como sendo a base dele, construída a partir da ideia de que a saúde ela é determinada socialmente. Então, os determinantes sociais de saúde, que estão mostrados aqui nesse quadro, eles são fundamentais para a gente poder planejar as nossas ações, porque a saúde das pessoas vai ser atravessada por aspectos estruturais, e sejam macroestruturais ou intermediários. Então, a gente tem tantos elementos psicossociais quanto elementos de classe social, de gênero, de raça, de etnia, de educação, de ocupação e renda. E eu acho que vocês nos territórios vocês devem perceber como isso faz diferença. Mas aí talvez a pergunta que fica, né, para a gente poder conversar é como é que a gente consegue olhar para essas diferenças, essas características e pensar ações específicas, pensar ações que considerem as distintas classes sociais que estão colocadas e as distintas formas de trabalhar, por exemplo, que considerem as questões relacionadas ao gênero, porque isso vai ser determinante para a gente conseguir impactar a qualidade de vida e de bem-estar das pessoas. Quando a gente vai olhar numa perspectiva prática, por exemplo, a gente aqui tem um eixo, dentro do eixo das práticas corporais de atividades físicas, se a gente vai tomar como referências doenças e condições crônicas, a gente tem como premissa o aumento do tempo de prática, certo? Então, as pessoas estão fazendo pouca prática corporal, atividade física, a gente precisa aumentar. Se a gente olha para a promoção da saúde e para os determinantes sociais que eu citei há pouco, como é que a gente vai fazer um trabalho? A gente vai ter que considerar, por exemplo, possibilidade de planejamento sobre a mobilidade urbana. Então, se as pessoas conseguem se deslocar para poder acessar esses espaços. O incentivo das práticas corporais dentro do ambiente escolar. Então, tem já uma articulação intersetorial. A gente vai olhar para os espaços públicos de lazer, porque de nada adianta a gente propor aumento de prática se a gente não tem praças, né? Não tem espaços públicos de lazer para as pessoas. A gente vai pensar em ações de saúde do trabalhador, nos espaços de trabalho, onde as pessoas executam sua função. A gente vai pensar a atuação junto de serviços de saúde com recomendações, que podem ser cartilhas, a gente vai realizar campanhas, mas a gente vai ter que olhar para o nosso território como é que é o acesso das pessoas à prática corporal, se elas têm acesso ou não têm, e se não tem acesso, no caso que eu comentei daquele rapaz cadeirante, a gente vai ter que buscar acesso, porque buscar acesso à prática, buscar garantir esse acesso, é promover saúde. A gente vai considerar aspectos de renda. Tempo de lazer. Exatamente, Marcelo soprou aqui o tempo livre, né? O tempo de lazer, né? Quando a gente vai olhar para o trabalho que as pessoas têm, qual é o tempo que as pessoas têm para poder fazer uma prática, né? E aí a gente tem uma chave que é, se a gente tem uma recomendação de prática voltada para aumento do tempo de prática, isso é uma coisa. Se a gente tem uma proposta de prática voltada para uma coisa que a pessoa gosta de fazer, ou tenha vontade de fazer e que tenha prazer, eu acho que a resposta ela pode ser outra, né? Isso acaba sendo muito importante. A gente vai ter que olhar para a escolaridade, raça, cor, gênero, moradia, equipamentos sociais. Numa comunidade que eu trabalhei, a gente tinha um grupo de práticas corporais, um grupo para pessoas hipertensas e diabéticas, e a gente buscou tratar com essa proposta de aumento de tempo de prática. E a gente viu que não tinham, nesse processo de busca de aumento de tempo de prática, a gente foi mapear espaços de lazer, né? A gente tinha espaços de lazer, mas a gente não tinha pessoas
para praticar junto com essas pessoas, né? E aí a gente foi fazer um mapeamento do que o território oferecia, e depois do que o território oferecia, a gente foi buscar espaços em territórios adjacentes, buscando fazer um mapeamento também das conduções dos transportes coletivos, dos ônibus, para saber se as pessoas tinham condições de acessar. Então, quando a gente vai pensar um trabalho de promoção da saúde, essa pode ser uma saída, né? Uma dentro de várias, que é mapear o que a gente tem dentro do território e mapear o que a gente tem nas imediações, para a gente conseguir buscar alguma relação com as redes de esporte e lazer e buscar ampliar a possibilidade de acesso das pessoas. Então, aí, findada essa parte mais geral de apresentação da promoção da saúde, a gente vai pensar numa perspectiva mais prática, quais são os elementos que são importantes para cuidar da saúde. E aí, a gente está trazendo aqui uma proposta que, enfim, não é nossa, né? É uma proposta que está colocada na Política Nacional de Humanização e está colocada também para alguns autores, né, para alguns acadêmicos, que é de um cuidado que ele é de uma outra ordem, né? Ele é um cuidado que ele está centrado, ele tem como centro a experiência do sujeito, das pessoas, né? Uma atenção que ela está interessada não na doença, mas numa dimensão existencial, né? Então, e por que isso é importante? Pode ser uma coisa romântica, banal, mas por que é importante? Porque isso orienta a nossa escuta. A forma como a gente se coloca no encontro com o sujeito, e a gente sabe das dificuldades que tem de mediação com a demanda que a gente tem de trabalho, quantidade de atendimentos, isso está colocado, isso é um desafio para a gente discutir, inclusive, mas isso, a forma como a gente se coloca diante dos usuários, ela vai afetar radicalmente aquilo que a gente vai conseguir ouvir. Porque se a gente chega com alguma coisa a priori, né, querendo escutar algo, eu quero escutar se essa pessoa pratica uma prática corporal, se essa pessoa bebe água, se essa pessoa se alimenta, é só isso que eu vou conseguir escutar. Se a gente consegue escutar outras coisas, a gente tem a oportunidade de conseguir construir outras relações, porque nesse processo, vínculo, acolhimento, são fundamentais para a gente conseguir que as pessoas se coloquem, se proponham, né? Sintam que podem ocupar outro lugar na própria vida dela, né? Que se proponham a fazer outros movimentos. E para isso é essencial a proposta da clínica ampliada, né? Então, a gente parte dessa premissa de que cada sujeito é um sujeito singular, é um sujeito diferente. Então, a nossa escuta precisa, em alguma medida, buscar ter elementos de diferença, considerar essa diferença. O que cada sujeito tem de igual, mas também o que cada sujeito tem de diferente. E aí, a gente tem como referência, eu tenho como referência o saber da educação física, né? A gente tem como referência esse saber, mas ele não precisa ser o único saber que a gente tenha, né? Então, às vezes é importante a gente, no encontro com o usuário, tanto construir esse trabalho de forma compartilhada, como se colocar para escutar esse profissional, não como um profissional, uma escuta que era uma escuta mais ampla, para a gente poder também fazer conexões, não exclusivamente com a nossa profissão, mas com as outras profissões. Então, nos trabalhos em grupo, a gente pode aproveitar a oportunidade para convocar outros profissionais. E esse trabalho, ele automaticamente ele vai ampliar a clínica, porque quando a gente é exposto, né, quando os profissionais de educação física, a partir das práticas corporais, são expostos ao trabalho com outros profissionais, a nossa clínica também se amplia. Então, a gente também amplia a possibilidade de responsabilização por aquele usuário, porque a gente convoca outros profissionais e a gente também é convocado para ocupar outros lugares. E aí, nesse sentido, o acolhimento e o vínculo são importantes. Eles são, como o Marcelo mencionou, o acolhimento ele é uma proposta de alternativa de remodelação da atenção à saúde, né? Ela parte do princípio de que, e aí está atrelada a parte da escuta, né? De que a gente escuta o que a gente quer. Então, essa proposta, ela diz que a gente precisa ou deve considerar toda a queixa do sujeito, do usuário, mesmo quando aparentemente não interessa para a gente, porque essa queixa acaba sendo uma queixa importante. E que nesse processo, e isso talvez seja fundamental nesse momento da gente apresentar, que quando a gente encontra com o usuário, nem tudo é uma maravilha, né? A gente tem usuários e tem relações que para a gente são muito difíceis de lidar. Usuários que demandam muito e que demandam coisas que a gente não consegue entender o que esse usuário tá demandando, os famosos poliqueixosos ou chamados de hiperutilizadores, mas esses usuários, eles têm uma demanda lá. E muitas vezes a gente rechaça esses usuários
porque a gente não consegue compreender o que esse usuário está buscando, que aspecto que esse usuário está tentando resolver. A gente teve um usuário em Camaçari que ele ia toda semana na unidade para renovar a medicação, ele tomava mais de 10 medicações. Durante muito tempo, isso foi um elemento de tensão com a equipe, porque o médico da unidade, num dado momento, resolveu não renovar mais, porque disse que ele não precisava, e ele criou tensão com o médico, foi buscar a medicação em outra unidade, de outro território, e a partir do momento que a gente começou a entender que, por exemplo, quando a gente abriu a escuta, e isso foi um processo difícil, longo, que a equipe teve que debater em vários momentos o que não estava correndo bem, né? Quando a gente conseguiu entender que esse usuário, o pai dele faleceu por um problema no coração, e ele automaticamente não admitia a possibilidade de deixar de tomar medicação, então se hipermedicava pelo receio de repetir a condição do pai, a nossa abordagem não mudou. A gente começou a trabalhar isso de uma outra forma. Então, isso é uma situação que mostra como, nesse processo de acolhimento, de construção do vínculo, a gente está falando de relações, obviamente, de afetividade, de confiança, mas que a gente precisa ter uma escuta um pouco mais aberta, né? Menos centrada naquilo que a gente quer ouvir, naquilo que é da ordem do procedimento, e, de novo, a gente sabe dos desafios que hoje estão colocados para o trabalho na saúde da família, a gente tem muitos atendimentos para fazer, tem uma carga de trabalho muito grande, muitas vezes a busca por metas, e isso é um obstáculo, mas a gente não pode deixar de falar sobre a importância disso. E a gente vai, obviamente, falar tanto da necessidade de acolhimento e vínculo, como a gente também vai abrir espaço para poder falar aqui sobre as dificuldades do trabalho, né? Como essas demandas acabam nos atravessando. Isso aí, complementando o que eu estava destacando, a gente demarca essa questão do acolhimento do vínculo, e a gente fala em práticas corporais, que um sujeito, um usuário, quando chega na unidade, né, ele carrega sua história de vida, tá ali, né, com ele. É em sua expressão, no seu olhar, né, no seu questionamento ou no seu silêncio. E o espaço das práticas corporais é um espaço muito potente, né, de fazer esse acolhimento e esse vínculo. E que muitas vezes as práticas corporais, principalmente os grupos, né, quando se insere prática corporal dentro de um grupo, é um processo contínuo e que tem essa potência de estar acolhendo essa pessoa, suas diversas manifestações, e o próprio processo lúdico das vivências corporais possibilita que as pessoas também se expressem, criam um vínculo, seja com as outras pessoas que estão ali presentes no grupo, seja com o profissional de saúde também, os profissionais de saúde, e a gente vê o que é a potência das práticas corporais dos grupos, né? E é um princípio central, né? A gente inicia um grupo de práticas corporais com acolhimento e vínculo. E é um grupo que vai dar continuidade. Muitos grupos, eu digo, os grupos que eu fazia parte, né? Quando eu estava na saúde da família, eram grupos que tinham reuniões, a maioria dos grupos, semanais. Então, ficava o ano inteiro ali. A gente criava um vínculo mesmo com as pessoas. E, ao mesmo tempo, isso que o Carlton comenta, né, da unidade de saúde, que apesar que o acolhimento e vínculo é um princípio da estatal da família, mas o corre do dia a dia, a gente sabe como é que é uma unidade de saúde, né? Outras possibilidades de abordagem e de próprio cuidado com a saúde, que é promovido, que a gente está dialogando aqui, as práticas corporais, né? Possibilita isso também. Muitas vezes é por dentro de um grupo de práticas corporais que as pessoas criam um vínculo e a gente consegue até mesmo fazer um encaminhamento para a atuação também de outros profissionais de saúde, né? Seja um nutricionista, seja um médico, seja um enfermeiro, seja um psicólogo, ou vice-versa, né? Então, a gente considera como sendo um elemento potente do cuidado da saúde, um princípio central para a gente trabalhar práticas corporais. O outro é o próprio corpo, né? Quando a gente, e aí o corpo é um elemento do cuidado de saúde, do processo de humanização, e quando a gente fala de práticas corporais, mais ainda, né? É a essência, né? O corpo como resultado de interações, né? E aí não só fisiológicas, como emocionais, sociais, né? Produto histórico das relações sociais de produção também, a gente pode demarcar isso, está ali presente, né? Em cada corpo, a questão de classe social, a questão das lutas, das necessidades de lutar por melhores condições de vida, né? O corpo também expressa a potência de vida, né? É o via ser, né? Síntese de cultura. Então, são dimensões muito grandes do ser humano, né? O corpo está em processo contínuo de afetações, né? Ele se relaciona com outros corpos, aí, no grupo, com outros sujeitos que estão presentes. Acho que é um espaço
Inclusive, aí é que torna a potência do cuidado em saúde por meio das práticas corporais de atividade física, né? Esse espaço também de encontro com o outro, né? Não é uma relação só de paciente e agente, né? É uma relação de sujeitos que estão ali profissionais de saúde ou não, né? Numa relação com outros sujeitos que pertencem a determinado território, a determinada comunidade, né? E que se encontram e estabelecem novas relações nesse espaço de práticas corporais, que não são apenas relações que buscam cuidar de uma determinada doença, mas está ali promovendo a saúde. E, para a gente fechar a questão dos elementos do cuidado, né, a questão do território e da participação social. Um cuidado se dá de determinado território, né, se dá de determinado espaço, esse território diz respeito à vida dos sujeitos, né, onde eles produzem vida, produzem saúde, também proporcionam ter um território que produz doença, a gente tem que entender esse território dessa forma, porque ele é contraditório. Um território, tem territórios e territórios, você pode ver num espaço que você tem um bem-estar, que não tem violência, mas essa é a nossa realidade, né? Esse território está lá com as desigualdades sociais presentes, né? Com as mazelas, muitas vezes, com violência. Então, esse território é um espaço de cuidado, que a gente vai também, a partir do entendimento desse território, onde esse sujeito vive, mas também a partir do princípio de transformação desse território, a partir de um processo de participação social. E aí, mais uma vez, os grupos de práticas corporais, para além do elemento em si, né, da vivência lúdica, da expressão da alegria, do condicionamento físico, espaços de encontro e de organização social também, potente. Né? Quantas vezes, na minha vivência como professor de educação física, né, a gente estaria fazendo prática corporal, mas ao mesmo tempo a gente discutia como é que estão as condições de vida desse sujeito, desse território, para que também ele pudesse realizar práticas corporais diversas, para além daquele espaço do grupo. Né? E a gente começar a discutir como é que é aquele bairro onde as pessoas vivem, aquele território, como estão as condições de vida daquelas pessoas. Né? E como, apesar dos problemas que as pessoas colocavam ali no grupo, né? Como a gente também colocaria de forma objetiva como as pessoas podem se organizar coletivamente para melhorar as condições de vida e de território. Né? E aí o controle social ele tem uma importância significativa, né? É importante a gente se organizar coletivamente. O grupo também, os grupos de práticas corporais também, eles são um meio também para as pessoas começarem a desencadear esse movimento de controle social, de organização coletiva. E o trabalho em equipe, né? Para a gente finalizar aí, né? O trabalho em equipe é central. A gente está falando aqui, são 3 professores de educação física que estão dialogando aqui com vocês hoje, né? Mas o trabalho em equipe é importante. Eu me lembro quando o trabalho em equipe, cada equipe tem sua relação com o núcleo de conhecimento, é uma relação de troca, de vivência, de experiências, e esses grupos, práticas corporais, também se inserem nesse processo também da exceção de diversos profissionais de saúde. A gente tem a equipe de referência, que é a equipe tem vínculo ali com as pessoas, tem a equipe multi, que a gente vai falar um pouquinho aí, o professor Victor vai falar em seguida a questão do NAT, do Grupo de Apoio à da Família, por onde também eu atuei, e esses espaços coletivos, né, que a gente tem envolvendo várias profissões, a troca de experiências, né, para conhecer o usuário. Muitas vezes, quando a gente iniciei o grupo, né, sempre falo assim, né, o grupo da prática corporal do lado do professor de educação física, ou da equipe do NAT, né? Esse foi um processo de desafio que eu tive, né? Eu acho que os demais professores também que estão aqui presentes do meu lado também tiveram para agregar outras profissões, né? Outras categorias profissionais dentro desse processo que vai além do grupo de prática corporal, porque é um grupo de promoção à saúde que a gente considera, né? E uma outra coisa também, que o sujeito, voltando mais ou menos no cuidado da prática corporal, não é só o usuário, né? Tem coisas que tinha no agente comunitário de saúde e também no sujeito, né? Vou dar um exemplo, né? Eu tinha um grupo, né, que boa parte dos usuários participando daquele grupo de prática corporal era colega de trabalho, ajudou a agente comunitário de saúde, que é um morador dali, é um usuário que também carrega seus problemas, assim como os demais colegas de trabalho, que também é uma outra dimensão de grupos, né? Grupos feitos pelos próprios funcionários de saúde, no processo mesmo de cuidado e de troca mútua. E aí, eu vou convidar o professor Victor, né? A gente falou um pouquinho, a gente falou só tinha resgatado um pouquinho alguns conceitos, para a gente entender a dimensão grande que é, né? Falar em práticas corporais,
Trouxemos a discussão de modelo, trouxemos também de onde a gente fala, que é no campo da promoção da saúde, né? Falamos um pouquinho dos elementos de cuidado e entender como é que isso se materializa concretamente em política pública, em programas e políticas públicas, né? Porque também é uma defesa nossa, né? A gente nada é espontâneo, né? Tudo é uma defesa que a gente tem e que as políticas públicas tragam isso, a questão da atividade física nas práticas corporais. E aí eu vou cuidar do professor Victor, né, para a gente estar dialogando um pouco sobre esses programas que estão presentes até hoje, né? E como a gente, com essas perspectivas futuras mesmo, de a gente ter novos programas. Massa. Boa tarde a todos e todas. Meu nome é Victor Rocha, como os colegas falaram no início. Eu sou professor de Educação Física, sou também especialista em saúde da família e tenho atuado na atenção básica do Sistema Único de Saúde nos últimos 4 anos. Fiquei responsável por dialogar um pouquinho sobre políticas e programas estratégicos nessa apresentação de hoje. Então, iniciaremos falando um pouquinho sobre o PSF, que é instalado em 1994. É um programa que posteriormente é transformado em estratégia, né, para se chamar Programa Saúde da Família, e visa, né, a organização territorial com foco em famílias, na comunidade e na promoção da saúde. Ele também que dá origem à organização das equipes de saúde de forma multiprofissional e também dá o start ali para a criação e para a organização dos agentes comunitários de saúde. Um outro ponto importante é a PENAB, que é criada em 2006 e sofre alterações em 2012 e 2017, né? E ela fala um pouquinho sobre a Política Nacional da Atenção Básica, que é um conjunto de ações de saúde individuais, familiares e coletivas que envolvem promoção, prevenção, proteção, diagnóstico, o tratamento, a reabilitação, redução de danos, dentre outras formas de cuidado também, que envolve aí as práticas de cuidado integrado e gestão qualificada, que é realizado justamente por essa equipe multiprofissional. Um outro ponto importante é a Política Nacional das Práticas Integrativas e Complementares no SUS, que surge em 2006 e sofre nova alteração em 2019, e que inclui racionalidades médicas, que são essas práticas integrativas, no âmbito do SUS, né? São racionalidades que são ofertadas gratuitamente no Sistema Único de Saúde. São práticas tradicionais e populares, né? Como a auriculoterapia, a acupuntura, a ventosa terapia, outras práticas da medicina tradicional chinesa também. Pronto. Dando continuidade, um outro ponto importante que a gente precisa trazer é o da Política Nacional de Promoção à Saúde, também promulgada em 2006, e é ela que inclui, né, as práticas corporais e atividades físicas como ações da rede básica de saúde e da comunidade. E dessa forma, ela fundamenta também a inserção do professor de educação física na atenção básica, a partir desse ano e dessa política. Tem alguns autores que dialogam no sentido de trazer, né, que o professor de educação física ele se insere no contexto da atenção básica por meio principalmente dos núcleos ampliados de saúde da família, né, que são NASF e AB, ele surge aí como núcleo de saúde da família, depois passa por algumas reformulações, e dentre esses autores também eles dialogam trazendo que esses profissionais eles podem desenvolver até 7 práticas das quais eles exercem o apoio matricial, e aí como exemplo, o apoio matricial intersetorial, o acolhimento, o projeto terapêutico singular, a interconsulta, que é a consulta compartilhada com outros profissionais, a visita domiciliar, o apoio a unidades básicas de saúde e também o apoio a grupos de práticas corporais. Alguns atores que dialogam sobre isso é Almeida Rocha, Jesus, de 2021, e Oliveira e Watt, de 2018. Um outro espaço importante de atuação do professor de educação física na atenção básica é a Academia de Saúde, né? A Academia da Saúde, que surge em 2011, se espalha pelo Brasil todo como um programa aí pioneiro, né? Surge através de outros programas que já vinham sendo desenvolvidos, se nacionaliza a partir desse ano, e que ajuda na promoção da saúde e promoção do cuidado. Funciona com a implantação de espaços públicos, né, que são conhecidos como os polos, que ofertam diversas práticas corporais para a população e são, né, vinculados à atenção básica à saúde. De forma mais recente, temos também um incentivo às ações a práticas de atividade física, que foi lançado em 2002, esse novo incentivo, através da portaria 1105, né, que visa implementar ações de práticas corporais e atividade física na atenção primária e melhorar o cuidado
das pessoas que têm alguma doença crônica não transmissível, né? Visa também contratar profissionais, adquirir materiais de consumo e qualificar ambientes. Boa tarde, pessoal. Então, Victor, então, são políticas, né, que a gente sempre conversou, né, programas estratégicos, oriundos também, esses programas veio como o Maratona falou, né, desde 2006, lá com o Pacto pela Vida, com a Pesquisa de Promoção da Saúde, que desencadeou uma série de alguns políticos, algumas com financiamento atrelado, né, à prática da atividade física. E tudo isso também é um fruto de um esforço coletivo, desde ali na comunidade, né, a necessidade de ter uma ampliação do escopo de ação, principalmente no universo da atenção básica à saúde, com exceção de outros profissionais, no caso aí, o professor de educação física, assim como também ter políticas públicas também que, algumas, inclusive, com financiamento, né, nesse sentido de a gente estar promovendo. Isso a nível do Ministério da Saúde, que eu queria destacar, né, que os municípios, né, tem trabalhadores de gestão municipais que estão assistindo ou possam vir assistir essa web palestra, né? Cada política também, cada gestor cada município tem autonomia de construir seu programa, né? Por exemplo, a Academia da Saúde vai dar diante do Ministério da Saúde um programa lá de Recife. A partir da experiência de Recife, né, que teve uma discussão no Ministério da Saúde que se colocou, né, a Academia de Saúde como um projeto, como um programa a nível nacional. Então, acho que cada município tem experiências diversas. A gente aqui nessa web não teve nenhum espaço, não teve espaço também, a gente ampliar muito a web para falar diversas experiências que ocorrem no nível de Brasil, né, envolvendo as práticas corporais, no campo da atividade física e também no campo das PICs, né, das práticas integrativas, também, que é outro universo grande, de práticas corporais, e também muito fruto do esforço de cada comunidade, que pode fazer de forma autônoma, de cada município, do Estado e do governo federal. O governo federal a gente aponta muito na defesa, né, de cada vez mais ter essas políticas, né? Claro que não é uma política de forma isolada, pensando apenas na figura da atividade física ou do professor de educação física, mas uma política que envolve uma equipe multiprofissional, como a política principal que foi a política do NASH, né? O NASH está em vigor, mas do ponto de vista de financiamento teve uma mudança e a gente está nessa defesa aí da afirmação, da continuação, né, ao longo aí dos próximos anos, da ampliação da política do NASH, que deu uma equipe multi, que foi de forma consistente se ampliou mesmo as práticas corporais. Partindo para o próximo ponto da nossa apresentação, gostaria de dialogar e apresentar para vocês um pouco das experiências de cuidado que são desenvolvidas na saúde da família, né? Algumas experiências que eu tive nos últimos períodos. E aqui, nesse momento, eu gostaria de apresentar alguns registros de minhas experiências pessoais no município de Salinas da Margarida, que foi o município que eu atuei durante um período, né? Então, nas fotos, vocês podem perceber aqui uma atividade coletiva com conteúdo da capoeira, né? A gente sempre buscava apresentar a atividade para depois dialogar um pouquinho com as participantes. Tem outra atividade também do programa Saúde na Escola, onde a gente fez uma abordagem sobre a campanha do Setembro Amarelo. Tem aqui um outro registro de uma atividade coletiva com conteúdo dança. A gente dançou um pouquinho sobre o pagodão baiano. Tem um outro registro também de uma visita domiciliar numa zona rural, né? A gente visitava esses campos também para saber como é que a população estava, né? E, por fim, uma outra atividade também de mobilização, que foi voltada para a campanha do Outubro Rosa, né, em prevenção ao câncer de mama. Partindo para outros registros, aqui registro já da cidade de Salvador, durante o período que eu estava fazendo a residência em saúde da família aqui em Salvador, a gente atuou em 3 bairros da periferia, um deles foi Vila Canária, né, na USP Vila Canária, e aqui estão registros dessas atividades. A primeira ali em cima são atividades coletivas voltadas para profissionais de saúde da unidade, com práticas corporais. E nessa atividade a gente ofertou práticas de alongamento e pilates, juntamente com um grupo de fisioterapia, de estudantes de fisioterapia da Universidade Federal da Bahia. Logo mais abaixo tem uma oferta de auriculoterapia na atenção básica, né? A auriculoterapia, que é uma prática da medicina chinesa, que através ali do pavilhão auricular media alguns conflitos, né? Algumas condições de saúde. No outro registro aqui, uma sala de espera, que é um espaço de promoção também, de compartilhamento de informações, feita lá nessa unidade.
E também, aqui no outro lado, um registro do Grupo de Práticas Corporais de Vila Canária. Para finalizar esse pequeno trecho, uma apresentação também de registros do município de Teodoro Sampaio, foi minha última experiência agora, onde permaneci lá por 1 ano. Então, tem registros aqui no comecinho do Grupo de Práticas Corporais, né, de um dos distritos, que é o distrito de Lustosa. Tem registros também aqui do Arraiá da Saúde, que foi uma experiência de mobilização social que a gente realizou. A gente construiu uma coreografia, né, no período do São João do ano passado, e esse grupo, formado só por profissionais de saúde, a gente apresentou, né, uma coreografia para a cidade em praça pública. Tem registro também de outra atividade aqui do PSE, que envolve as práticas corporais. E, por fim, uma atividade coletiva para o público masculino ali no período do Dia dos Pais, que envolveu também prática corporal, alongamento, no caso. Finalizo aqui e passo a bola para os colegas. Pronto, Vitor. Pô, muito massa, né? Você vê que tem uma experiência riquíssima, né, no território, em diferentes municípios, né? E eu acho que isso só enriquece o trabalho, assim, e essa apresentação também, de ver que tem várias possibilidades que Vitor conseguiu construir, PSE, grupo de práticas, nas campanhas, né? Então, potencializando o território de uma forma muito grande, muito grande. Eu vou compartilhar aqui rapidamente experiências de cuidado também na História da Família que foram produzidas em Camaçari. Vitor passou pela residência, eu também passei pela residência História da Família. A gente tem aqui algumas fotos, eu vou tomar como referência a primeira no alto da esquerda, um grupo de práticas corporais, e aí o grupo de práticas corporais tinha como uma característica, né, além de aproveitar os recursos do território, porque isso era um coreto na cidade de Camaçari, a gente aproveitou também do apoio matricial, porque esse grupo de práticas ele foi um grupo de práticas que ele foi construído pela equipe de referência. Então, a educação física, nesse caso, ela atuou como apoiadora matricial. Um profissional da equipe tinha experiência com forró e tinha interesse de fazer um grupo de práticas. O NASF, e aí eu como profissional de educação física, né, como professor que estava no núcleo de apoio, a gente ajudou o grupo a se estruturar. Então, quem criou o grupo foi o profissional da medicina, uma profissional de odontologia, e com o apoio do NASF, esse grupo se concretizou. E circulavam também as pessoas que estavam à frente das atividades. Então, aqui, essas duas fotos do alto são fotos de atividades que foram produzidas, e só numa delas eu tive à frente. Na outra era um outro profissional, e na última, da direita, lá no canto, é uma trabalhadora que era dentista na unidade de saúde. Então, a gente pode compor também a criação de grupos de práticas a partir do apoio matricial, oferecendo, obviamente, esse suporte assistencial e técnico que a gente tem, mas não necessariamente estando à frente dos grupos, né? Então, esse grupo ele acontecia independente da minha presença, mas foi fundamental a presença do NASF e do professor de educação física para poder conseguir dar um contorno a esse grupo para que ele funcionasse como funcionou. E aí foram feitas várias práticas lúdicas, práticas aeróbicas, de jogos de recreação, de dança, e isso só foi feito também a partir do mapeamento do território, né? A gente também fez lá uma articulação com a rede de esporte e lazer do município de Camaçari. Então, quando a gente viu que alguns espaços, alguns territórios não tinham tantos espaços de lazer, esse bairro, por exemplo, em Camaçari, ele tinha muitas praças que estavam em construção. A gente foi buscar outros espaços na Cidade do Saber, espaços com oferta de atividades de natação, de esportes, para poder ter mais subsídio para oferecer para a própria comunidade, né? Então, esse mapeamento é muito importante. Foi a partir desse mapeamento, inclusive, que a gente descobriu a existência de uma horta comunitária. Então, a partir desse processo de inserção, né, da educação física no NASF, se dá um mapeamento e a gente descobre processos que vão além do próprio núcleo, né, que vão olhando para práticas de saúde no território. A gente também construiu numa unidade um processo, como o Marcelo muito bem citou, a gente não constrói processo de cuidado só com os usuários, a gente constrói também com a equipe. Então, essa foto de baixo da esquerda e a do meio são de um grupo de práticas que a gente construiu numa unidade de saúde para agentes comunitários. E aí, nesse caso, o grupo ajudava
não só pela dimensão da oferta da prática, mas principalmente pela dimensão do vínculo. Então, num processo inicial, a prática corporal ela é um elemento construtor de vínculo e a nossa relação com as agentes comunitárias ela se modificou radicalmente. A nossa relação do NASF, porque esse grupo ele é um grupo oferecido pelo NASF, articulado com pessoas de educação física, tanto que nessas práticas a gente ofereceu Lean, a gente ofereceu Pilates, a gente ofereceu treinamento funcional, entre outras práticas, dança do ventre, foi uma psicóloga que ofereceu dança do ventre. Então a gente aproveita o saber do profissional, mas a gente aproveita também o saber dos outros profissionais, que não necessariamente são os saberes do núcleo. E ela, como acho que eu fui escutando, né? O próprio usuário também, né? Eu já tive uma vivência, né, que a gente, por exemplo, falou de quantidade de práticas de dança, né? E uma usuária conhecia determinada dança e a gente coloquei ela como protagonismo desse processo, né? De estar apresentando a dança, né? Os elementos da dança e o espaço da dança para com os demais participantes ali no grupo. Né? Eu acho que tem isso também, né? Do envolvimento de outros profissionais, né? O professor de educação física tem uma formação voltada para as práticas corporais, mas outros profissionais e o próprio usuário em si, é como a gente fala, né? Todo elemento de prática corporal é um elemento de cultura corporal. Cada pessoa também carrega suas vivências, né? E conhece também técnicas e processos de diversas práticas, por exemplo, de danças diversas, né? Então, o próprio usuário pode também ser protagonista nesse processo, né? Aí, trazendo também experiências minhas, aí eu falei, como o Vitor falou, né? Pô, bateu uma saudade, hein, Vitor? Eu trato aí 3 anos, né, nesse município de Lauro de Freitas, né? Já tem um tempo, já com 8 anos trabalhando na área de gestão, e aí quando a gente estava compondo, né, junto com os colegas, essa apresentação, fui pegar algumas fotos também, porra, eu fiquei assim, tá. Viajei, né? Fui longe, né? Porque é muito gratificante isso para todos, para o profissional de saúde, para os profissionais da equipe, né? E para o usuário, né? E aí são vivências que a gente está nessas fotos de práticas corporais, né? Quando eu adentei o município, eram muito grupos voltados mesmo para os elementos da hipertensão do diabetes, né? E aí eu tive que, em outra proposta, desconstruir isso para fazer grupos menos numa perspectiva de promoção de saúde, não só tendo usuários que tinham problemas de hipertensão e diabetes, mas outros usuários, né? A gente tinha pessoas da comunidade que não tinham nenhum problema de saúde, mas queria vivenciar um grupo ali, passar o tempo, né? Eu acho que esse é um princípio da saúde. Outras pessoas, por exemplo, uma amiga, uma colega de trabalho psicóloga, que encaminhou para o grupo uma pessoa que estava com problema de depressão, e aí foi vivenciar isso no grupo, esse espaço de coletividade. Então, são espaços de encontro, né? Aí tem experiências aí em uma unidade de saúde, né? Que são espaços que a gente faz, né? Dentro da própria unidade de saúde, como a unidade de saúde possibilita esse espaço, seja um quintal de uma casa, como tem a foto aí à direita, né? Espaços ao ar livre, né? Eu tive essa possibilidade nesse município de fazer uma série de vivências ao ar livre, seja no território também, seja também em outros territórios, levando as pessoas por meio do transporte, né, com ônibus que a prefeitura disponibilizava, e também espaço da comunidade, como igrejas, que eu falei, eu atuava muito em igreja, né, igreja católica, evangélica, centros espíritas, que tinha espaços, salões comunitários, o centro de referência de assistência social também foi um espaço que a gente ocupava, e esses grupos não eram grupos do professor Marcelo, né, tinham as atividades que eram eu tinha um protagonismo como professor de educação física, mas era um grupo que envolvia toda a equipe do NAS, toda a equipe multi, né? Assim como também a equipe da saúde da família, médicos, enfermeiros, técnico de enfermagem, né? A gente, comunidade de saúde, eles participavam muito. E também uma coisa interessante, que os próprios grupos, né, além de promover, né, esse espaço de encontro entre o usuário, era um espaço também de encontros entre os colegas de trabalho. A gente sabe que quem trabalha na unidade de saúde da família, né, tem uma série de problemas relacionais também. E é um espaço que as pessoas também conseguiam se encontrar e se dar bem, né? Então, tanto quanto era gratificante, né? E tanto quanto isso tinha um retorno, né? Por parte dos colegas, dos profissionais, dos usuários, né? E aí são experiências riquíssimas são experiências que a gente parte do princípio da ludicidade. E assim a gente relatou um pouquinho, né? Eu e o Victor relatou, né? Com os relatos de experiências, a gente poderia estar comentando várias experiências. Existe também no Brasil diversas experiências possíveis, né? A gente tem, inclusive eu e ela aqui enquanto Estado, a gente estava fazendo esse mapeamento também, né? E a gente, para finalizar, né, nessa agora palestra, né? Nós temos aqui agora, a gente vai destacar um pouquinho, né? Algumas potencialidades, desafios
que temos, né, nesse desenvolvimento das práticas corporais, dentro do campo da atenção básica, dentro de um determinado modelo de cuidar da saúde, né? Então, a gente tem como potencialidade essa atuação, né, do corpo como elemento de expressão, caráter social, lúdico de práticas, isso que seria uma potência riquíssima, né, e que a gente consegue criar vínculos e mobilizações sociais grandes, né, ampliação da visão de saúde, isso é uma coisa também muito relevante. O usuário, o próprio usuário que ele vai na unidade de saúde buscando muitas vezes ali uma receita, um medicamento, né? Quando ele abre essa possibilidade de participar de um grupo, né? Ele tem uma nova experiência, inclusive, de vida, né? Isso foi relato, discutia, eu acho que os colegas também tinham esse relato, e o tanto quanto as pessoas começaram a ampliar a sua visão de saúde e de cuidar da saúde. Espaço de convivência, pertencimento dos encontros, é outra potencialidade que os grupos têm, né? O uso e articulação do território, profissionais mobilizados, o trabalho interprofissional, destaco isso aqui, a articulação intersetorial, isso é fundamental. Então, a gente, desde setores públicos até setores que não são públicos, setores da própria comunidade, né? Espaços, como eu destaquei aqui, né? Escolas, igrejas, espaços da comunidade. Então, são espaços potentes. A promoção da saúde, para além do comportamento saudável. Então, a gente trabalha esse elemento muito forte, né? Mas também vai trabalhar os outros espaços, os outros elementos, né, que a gente trabalha, né, que é promoção, cuidado, promoção, prevenção, cuidado e reabilitação. Mas a promoção da saúde é um componente com uma potência grande e que a gente busca também trabalhar além de o sujeito, né? Ou dizer assim, você precisa cuidar dos fatores de risco, não é só isso, né? Você precisa potencializar a sua saúde em seus múltiplos aspectos. A participação social, né? O crescimento de ofertas das práticas de atividade física no SUS, há um crescimento de 2006 para cá, a gente acha que tem ainda que crescer muito, né? Eu acho que ainda a atenção básica e a média e alta complexidade ainda tem um foco muito grande na questão profissional médico centrado, na medicalização. Acho que é um desafio grande que a gente vai ter que ter, né? A gente tem essa defesa, inclusive, da volta da política do NASF, enquanto política também de financiamento, do núcleo ampliado de saúde da família, eu acho que, e necessidades profissionais. Então, tem muito ainda que avançar. Eu quero comentar. Como desafio, aqui, uma coisa que é importante, eu quero assim, destacar como um complemento, Vitor também, se tiver aí com coisa para compartilhar, fica à vontade, pode interromper. É que pode parecer bobo, assim, né, essa perspectiva no trabalho da educação física a partir do encontro, mas eu vou destacar o cenário que a gente tem atualmente como algo que contrapõe isso, né? A gente vive um momento, por exemplo, de uma série de dificuldades de socialização e de uma presença maciça de violência dentro do contexto da escola, por exemplo. Então, quando a gente vai colocar isso como um elemento importante, se a gente vê espaços de convivência, de construção coletiva, de vínculo, que estão pautados no bem comum, um processo coletivo e solidário, que os grupos de práticas corporais podem ocupar, e isso acaba sendo o resgate de uma dimensão que a gente, em alguma medida, parece estar perdendo, né? Então, a gente destaca isso como elementos que são potência, porque a prática corporal ela pode ser uma ferramenta de construção de coletivos, de retomada de construção de coletivos. Isso, obviamente, é uma pequena fração, né? Porque só a prática corporal não vai mudar todo o sistema de saúde, todas as práticas, mas é uma contribuição para que a gente consiga construir trabalho em equipe, para que a gente consiga se aproximar dos usuários, para que a comunidade comece a tomar o seu lugar, né? E comece a se empoderar em Sentimento de pertencimento. Comece a se sentir pertencimento. Por exemplo, a gente via como alguns usuários e usuárias só acessavam a unidade de saúde pelo grupo de práticas. Então, o grupo de práticas acabava sendo uma porta de entrada, porque era lá que as pessoas que não tinham doenças conseguiam chegar. E era a partir dos grupos, às vezes, que a gente conseguia trabalhar questões de saúde que estavam para além da prática corporal.
como a gente tem uma história, eu não vou contar porque é mais longa, de uma usuária que, a partir de um grupo de ginástica, conseguiu melhorar a relação dela, o lugar dela que ela ocupava na vida e a relação com o próprio companheiro, que era uma relação antes de uma certa submissão, e ela passa a tomar mais espaço no contexto de casa, ganhar mais autonomia, se empoderar. Mas a gente sabe que também tem desafios, e desafios a gente pode destacar o próprio trabalho em equipe como um desafio, que é uma potência, mas é um desafio, porque a gente sabe que os outros profissionais têm uma demanda, às vezes, que captura para dentro da unidade de saúde. A nossa própria formação, a gente está falando aqui de 3 professores de educação física que foram formados em instituições diferentes, e também a gente sabe que a formação em saúde coletiva, dos cursos de graduação, ela ainda precisa melhorar, né? Eu tenho certeza que tem pessoas que estão aqui assistindo esse espaço e nos acompanhando que podem ter relatos de que não tiveram elementos de formação para o SUS nas suas graduações, né? Então, isso é importante. Então, é importante que a gente pense a formação inicial de graduação, mas a formação também dentro do serviço de saúde, porque a partir da educação permanente em saúde, as equipes têm essa possibilidade de resgatar conhecimento, de construir saber. O próprio modelo de atenção e de gestão é um empecilho, porque às vezes a gente, apesar de apostar na estratégia de saúde da família, a gente tem visto que a estratégia de saúde da família hoje, ela tem sido esgarçada, né? Tem sido enfraquecido esse modelo, e tem sido enfraquecido também por propostas de financiamento que se centram em alguns aspectos. A gente não pode deixar de falar hoje do Prevenir Brasil, por exemplo, como uma proposta que acaba retirando um pouco do espaço da potência da prática corporal, porque centra exclusivamente em aspectos relacionados às doenças, né? A gente sabe que a educação física pode atuar na melhoria das condições de vida da população quando a gente pensa na hipertensão e na diabetes, mas a gente não pode se resumir a isso, porque senão isso cria obstáculos para a proposta da promoção da saúde. As próprias formas de contratação, hoje dificilmente a gente tem concursos públicos, e isso é uma coisa que fragiliza a nossa atuação. Vínculos precários, com baixa remuneração e com instabilidade, com dificuldade de espaço físico e de materiais. Então, assim, a gente traz uma necessidade de transformação da nossa própria prática, mas a gente precisa também reconhecer que tem outras coisas no âmbito macropolítico, seja no âmbito dos municípios, no âmbito do Estado e do próprio governo federal, que a gente precisa buscar mudança, e aí, nesse sentido, a gente destaca o papel da participação social, porque sozinho a gente não consegue muitas coisas. No período agora de conferências estaduais e municipais e a Conferência Nacional de Saúde para ser construída, fica marcado, e a gente reforça mais uma vez que uma comunidade empoderada, uma comunidade ativa, é uma comunidade que vai defender seus profissionais. E aí, como exemplo, eu cito uma situação que a gente viveu em Camaçari, que diante do encerramento, né, do contrato com a residência, a gente teve a oportunidade, naquela altura, de, pela demanda da comunidade, fazer uma mobilização para defender um pouco a presença do cuidado. Não era nem dos profissionais, mas a presença do cuidado, que os profissionais pudessem ter, que a comunidade tivesse a oportunidade de receber o cuidado, manter o cuidado que naquele momento estava em risco de não se concretizar. E o último desafio é a difusão de um estilo de vida saudável na perspectiva do comportamento, né? Que é uma tendência mais prescritiva, né? E isso é um desafio para o nosso trabalho, mas também para o trabalho das próprias equipes, né? Porque tem uma visão hegemônica de trabalho na educação física que está centrada no estilo de vida. A gente tem uma visão hegemônica, e aí a gente pode destacar, por exemplo, perspectivas que foram colocadas em próprias políticas e programas que destacam o papel da atividade física. Então, assim, é uma perspectiva que está colocada e que é necessária da gente trabalhar, mas se a gente reduzir nosso trabalho a essa perspectiva, a gente perde a potência da prática corporal, a gente perde a potência da própria promoção da saúde. Então, isso também acaba sendo um desafio. Eu acho que Vitor quer compartilhar alguma coisa em relação a potencialidades e desafios, como é que está por aí? Não, acredito que eu estou contemplado. Só falar desse final foi muito... Massa. A gente, então, a gente quer agradecer, né, a disponibilidade, o convite, né? A gente tem aqui os nossos contatos, essa apresentação vai ser disponibilizada depois para todas as pessoas. E aqui estão as referências, se vocês quiserem dar uma olhada. E a gente, vou voltar aqui o slide para a parte do diálogo, para a gente ver também com a Devida se tem
se tem alguma pergunta, né, alguma colocação que vocês querem fazer, que essa é a hora da gente conseguir compartilhar um pouco as nossas experiências e ouvir também, né, mais do que isso, poder escutar um pouco, tá? Obrigado. Muito bom, parabéns. Muito boa a apresentação de vocês. Eu já tinha até falado, né, de manhã com vocês, desde o card. Enfim, pedir desculpas aos nossos colegas que estão aqui na sala pelas intercorrências, né, técnicas, que aí atrasou um pouco, mas valeu a pena esperar, né, porque pela explicação que vocês trouxeram. Eric diz o seguinte, que show de bola a apresentação de vocês, que ele trabalha com NASF e sempre está inserido nos atendimentos compartilhados e visitas domiciliares. Né? Então, é importante essa agenda compartilhada, de forma multidisciplinar. E Rodrigo diz que também teve que ele fez algo assim com essa experiência, né, muito parecida quando ele estava lá na residência. Então, eu também já trabalhei, né, em unidade de saúde e realmente, na estratégia de saúde da família, realmente há uma carência nessa temática. Então, é importante uma atividade como essa, no meu entendimento, para que desperte, para que haja uma reflexão, né, dos profissionais que estão aqui, mobilização, incentivo, para que possam estar nos seus territórios de atuação, trabalhando, né, essa prática. É importante também lembrar, porque assim, é um pouco tempo, um espaço pequeno, né, de tempo para uma web, mas que o objetivo é esse, é de atualização, mas também de mobilização. Então, eu acho que Rodrigo falou que é em relação ao mapeamento, né? Porque foi lá atrás. Na medida que vocês vão apresentando os slides, aí vão colocando no chat. Obrigada, Rodrigo, pelo seu retorno. Então, as experiências, elas devem ser compartilhadas. Eu sei que, infelizmente, esse tipo de atividade que a gente faz não abre o microfone, né, pelo número de pessoas. Mas se alguém aqui na sala quiser colocar no chat, trazer sua experiência, como conseguiu mudar, o que sentido faz todo esse trabalho, fiquem à vontade para estar colocando aqui no chat. Enquanto isso, se Marcelo quiser fazer algumas considerações, a gente está te aguardando, Marcelo. Obrigada, Vitor, também, né? Ficou pacientemente aí, né, Vitor, esperando. E aí, Marcelo? Estamos te ouvindo. Fica só centralizado mais um pouquinho. Isso. Perfeito, tá ótimo. Então é isso, Adri. A gente agradece esse espaço. Eu acho que o espaço da saúde e das webs palestras, do eixo da educação, é um espaço potente. Para a gente, enquanto professor de educação física, né, eu, Victor e a Aratona, está compartilhando um pouco das nossas experiências e das nossas ideias, concepções que a gente tem. Né? Nosso objetivo era esse, espalhar, cutucar um pouquinho, né, possibilidades de cuidar da saúde, no meio das práticas corporais. A gente trouxe alguns elementos aqui, a gente vai estar aberto, tem nossos contatos, né, que estão disponibilizados na apresentação. A partir daí a gente construir ou aqui nesse momento ou em outro momento, a oportunidade de estar dialogando mais, aprofundando, defendendo as políticas públicas de promoção da saúde, para a nossa defesa aqui, dos sujeitos com profissionais de saúde. Acho que é isso. E agradecer, né, a participação que está presente aqui e as demais pessoas que futuramente possam vir ver essa web palestra. Vitor, quer fazer suas considerações? Certo. Gostaria também de agradecer pelo espaço, né? É um espaço muito importante para a gente estar discutindo um pouco da nossa atuação profissional no Sistema Único de Saúde, né? Na atenção básica. Trazer que a gente temos desafios, sim, mas que os próximos períodos tendem a ser mais esperançosos, né? Para que a gente consiga superar esses desafios. E estou à disposição caso surjam novas oportunidades aí para a gente estar dialogando. Muito obrigado.
Como é lindo de ver, né? Reunir as pessoas e motivar, né? Eu vejo vocês aí, né? Os olhos assim brilhando, saudade. Então, eu entendo isso por já ter participado também, já ter tido, graças a Deus, essa oportunidade de pessoas, né, que estão assim com tantas dificuldades, das mais diversas, né, origens, e para e vai, e aquilo estimula, e naquele momento, além de cuidar do físico, né, cuida também da sua saúde mental. Não é? Vocês concordam com isso? Com certeza, é nesse sentido aí que a gente, isso é uma perspectiva de ampliação, né, da atuação com a parte da prática corporal, né? A gente trabalha vários elementos e poder sair da dimensão física, pensar no bem-estar, na saúde mental, em outros aspectos, é importante, tipo, um corpo que se expressa, né? Para a gente poder ampliar nossa perspectiva de trabalho e essa apresentação que a gente trouxe, né? É uma apresentação inicial, né? A gente poderia focar em vários outros aspectos, né? Não tem que dar conta de tudo num espaço como esse, mas a gente acha que também é um espaço inaugural, né? Para trazer um pouco da temática, e é por isso que a gente fez esse percurso tão amplo, né? Começando pela definição das práticas corporais e da atividade física, chegando no modelo de atenção, promoção da saúde, e depois nas políticas e programas e experiências práticas, mas a gente tem muito ainda para avançar, a construir. A gente tem um momento agora teve um período aí de alguma dificuldade, né, para sustentar algumas políticas, como, por exemplo, o NASF, eu vi que o Rodrigo aí atuava no NASF e falou dos atendimentos compartilhados, das visitas domiciliares, né, e também foi Eric que falou, né, o Rodrigo falou sobre o mapeamento, mas a gente viu que o NASF sofreu um pouco, isso eu acho que o Vitor também viveu um pouco desse processo, né, a gente atuou no NASF num período em que o NASF começou, em certa medida, a ser enfraquecido, né, então a gente viu também uma perda um pouco do trabalho em equipe, mas a gente também tem visto um olhar um pouco mais cuidadoso para a educação física a partir desse incentivo hoje, que a gente reconhece que é uma medida, né? Mas que a gente também entende e já prevê que há uma tentativa de retorno dessa perspectiva de atuação multiprofissional. E isso é importante, né? A gente voltar para resgatar essa perspectiva, né? O Rodrigo também fala que é a saúde mental talvez o nosso principal alcance, né? Pelo vínculo, pela escuta, e é essa defesa que a gente faz, assim, né? Quando a gente consegue perceber essa potência, a gente traz o benefício, né, da prática, benefício físico, que ele já está colocado, físico, fisiológico, mas a gente amplia e constrói sentido para uma prática a partir de um outro lugar, assim, né? Eu acho que a potência do trabalho que Vitor construiu em Salinas, em Teodoro Sampaio, em Salvador, que Marcelo construiu em Lauro, que a gente apresentou aqui em Camaçari, está exatamente nisso. Todas as fotos são fotos de trabalhos coletivos, onde teve vínculo, onde a gente construiu ação, uma perspectiva ampliada. Também quero agradecer a oportunidade e acho que tanto o Vitor como o Marcelo quanto eu está à disposição para compartilhar, não só para compartilhar o material que vai ser compartilhado, mas também para a gente poder conversar, né? Eu sei que o espaço da Web é um espaço rápido, né? Mas o nosso contato está aí e a gente está à disposição porque o nosso interesse é seguir alimentando esse debate sobre as práticas corporais de atividade física e abrindo mais espaço para que a gente possa compor uma outra forma de construir saúde e fortalecer o próprio SUS. Você já falou sobre o que o Rodrigo traz, eu também me atrevi, viu, Rodrigo, a falar aqui. E ele também disse que, infelizmente, não mensuramos e publicamos, né? Aí, Ricardo traz aqui também o consultório na rua, né? Então, são outras possibilidades de atuação e de ajuda, né? Porque tudo, eu sempre resumo as webs, essa parte da educação permanente, nós estamos aqui para apoiar os profissionais da atenção básica, para qualificar o seu atendimento na melhoria, na perspectiva de melhoria do atendimento à população, né? E quando você falar, Aratão, então a gente, depois aqui a gente é vizinho, né? Na diretoria, mesma diretoria, mas sala vizinha, para a gente pensar, né? Você, Vitor, Marcelo, para a gente pensar em continuar com essa, né? No segundo semestre, ou seja, a gente vai pensar para continuar apoiando os profissionais com essa temática que é tão importante, né? Então, eu acho que todos já falaram, já fizeram suas considerações.
Obrigada, Rodrigo, Ricardo, todo mundo que está aqui na sala. Estou citando só alguns nomes, mas Érica, enfim, que contribuíram aqui com a gente. Então, em nome do Telesaúde Bahia, eu agradeço, né, a participação dos colegas de Vitor, de Araton e do nosso queridíssimo Marcelo, por essa atividade, por vocês prepararem essa apresentação, né, com todo carinho. Então, forte abraço, um excelente trabalho para todos e até a próxima oportunidade.